a contrariedade em relação a um projeto de lei que buscava avançar a extinção de punibilidade de crimes de corrupção relacionados a acordos de leniência. Há uma semana atrás, a Força-Tarefa da Lava Jato veio a público novamente manifestar sua contrariedade em relação à anistia de crimes. Essa anistia foi apresentada com o eufemismo de anistia caixa 2, mas era, na verdade, segundo um texto que circulou, anistia à corrupção e à lavagem de dinheiro. Aquela anistia era mais um dos projetos voltados a acabar com a Lava Jato. Hoje, infelizmente, a Lava Jato precisa vir a público novamente para mostrar a sua contrariedade a essa série incessante, insistente de ataques que a Operação Lava Jato tem sofrido e que têm sido tentados semana após semana. Nós estamos vindo a público hoje para denunciar o golpe mais forte desferido contra a Lava Jato, concretamente em toda a sua história, pelo Congresso Nacional. Eu vou ler uma nota pública que nós trazemos em nome de todos os procuradores da Força-Tarefa do caso Lava Jato, em que nós manifestamos nosso repúdio ao ataque da Câmara dos Deputados contra a independência de promotores, procuradores e juízes. Os procuradores da Força-Tarefa Lava Jato vêm a público manifestar repúdio ao ataque feito pela Câmara dos Deputados contra investigações e a independência de procuradores, promotores e juízes. A Câmara sinalizou o começo do fim da Lava Jato. Ontem à noite, a Câmara dos Deputados se reuniu para apreciar as 10 medidas anticorrupção. Elas objetivavam acabar com a regra da impunidade dos corruptos e poderosos, que é produto de falhas no sistema de justiça criminal, e fazer com que a corrupção não mais compense. Aproveitando-se de um momento de luto e consternação nacional, na calada da madrugada, as propostas foram subvertidas. As medidas contra a corrupção, endossadas por mais de 2 milhões de cidadãos, foram pervertidas para contrariar o desejo da iniciativa popular e favorecer a corrupção por meio da intimidação do Ministério Público e do Poder Judiciário. As 10 medidas foram rasgadas. Manteve-se a impunidade dos corruptos e poderosos, expressa no fato de que mais de 90% dos casos de corrupção que acontecem no Brasil não são punidos. A sociedade brasileira não pode mais considerar normal o que é anormal. Como se não fosse suficiente, foi aprovada a Lei da Intimidação contra o Ministério Público e o Poder Judiciário, sob o maligno disfarce de crimes de abuso de autoridade. Abusos devem sim ser punidos. Contudo, sob esse disfarce de crimes de abuso, há verdadeiros atentados contra a independência do exercício legítimo da atividade ministerial e judicial. A lei da intimidação avançada no Congresso faz do legítimo exercício da função do Ministério Público e do Judiciário uma atividade de altíssimo risco pessoal. A justificativa para a urgente intimidação de promotores, procuradores e juízes é falsa e busca manipular a opinião pública. Essas classes não estão a salvo da lei. Os membros do Ministério Público e do Poder Judiciário estão sujeitos a 4 esferas de responsabilidade: civil, criminal, disciplinar e administrativo disciplinar, e de probidade administrativa. Desculpa. Se há impunidade, é porque o sistema não funciona e, então, o que deve ser atacado não é a independência dos promotores, procuradores e juízes, e sim a regra da impunidade dos crimes de colarinho branco, a qual vale para corruptos de todos os órgãos públicos. Nesse sentido, o endurecimento das leis que tinha sido proposto por meio das 10 medidas anticorrupção se aplicaria a todos, inclusive promotores, procuradores e juízes. Persigam os juízes e promotores, soltem os colarinhos brancos. Essa é a mensagem da ação do Congresso de ontem, que enfraquece os órgãos que têm sido reconhecidos por uma atuação firme no combate à corrupção. A aprovação da lei de intimidação acontece em um momento em que as investigações à Lava Jato chegam cada vez mais perto de crimes de corrupção
praticados por um número significativo de parlamentares influentes. O mesmo espírito de autopreservação que moveu a proposta de autoanistia, moveu e move a intimidação de promotores, procuradores e juízes. O objetivo é estancar a sangria. Há evidente conflito de interesses entre o que a sociedade quer e aqueles que se envolveram em atos de corrupção e têm influência dentro do parlamento querem. O avanço de propostas como a lei da intimidação instaura uma ditadura da corrupção, um estado de tirania em que o poder é exercido fora dos limites com os quais foi conferido pelo povo, isto é, fora da circunscrição do atendimento do interesse público. Se for aprovada, a proposta será o começo do fim da Lava Jato. Se medidas contra a corrupção podem ser convertidas em lei de intimidação, que favorece a corrupção e a prática de outros crimes por poderosos, restará ferido de morte o Estado de Direito. A força-tarefa da Lava Jato reafirma o seu compromisso de avançar enquanto for possível, trabalhando ainda mais duro dentro das regras da Constituição e das leis para investigar, processar e punir a corrupção, seja quem for o criminoso. Contudo, os procuradores da Força-Tarefa estão de acordo que não será possível continuar trabalhando na Lava Jato se a lei da intimidação for aprovada. Vamos abrir para as perguntas agora. Peço que se identifiquem e digam o veículo onde trabalham. Olá, boa tarde, Isabela da Globo News. Vocês falam nesse texto, mais de uma vez, em que não será possível continuar a Força-Tarefa. O que não é possível continuar? Vocês abandonariam os casos, a Força-Tarefa seria destruída, vocês deixariam essa função? Efetivamente, o que vocês podem fazer caso esse projeto continue tramitando? Fica claro, com a aprovação desta lei, que a continuidade de qualquer investigação sobre poderosos, sobre parlamentares, sobre políticos, ela cria um risco pessoal para os procuradores. Nós somos funcionários públicos, temos uma carreira no Estado e não estaremos mais protegidos pela lei. Se nós acusarmos, nós podemos ser acusados. Nós podemos responder, inclusive, pelo nosso patrimônio. Não é possível, em nenhum Estado de Direito, que não se protejam promotores e procuradores contra os próprios acusados. Nesse sentido, a nossa proposta é de renunciar coletivamente, caso essa proposta venha a ser sancionada pelo presidente. Boa tarde, Estelita, da Folha de São Paulo. Eu gostaria de saber, a partir de agora, se a Força Tarefa pretende adotar algum tipo de estratégia, mobilização junto ao Senado Federal, à população, ao próprio presidente Michel Temer, no sentido de, eventualmente, vetar essas propostas que foram aprovadas ontem, enfim, quais são os próximos passos daqui para frente para evitar, como disse o José Carlos Fernando, uma situação de fim da Lava Jato. Essa causa não é nossa. Essa causa é uma causa da sociedade. Nós não trabalhamos em favor próprio. Nós trabalhamos por ordem e para cumprir finalidades que a sociedade nos atribuiu. Se fossem necessários esclarecimentos, nós o daríamos. Mas nesse caso, o Congresso Nacional sabe muito bem o que está fazendo. Nesse caso, o Congresso Nacional está com o objetivo claro de estancar a sangria. Nós passamos esse ano inteiro indo à Comissão Anticorrupção e prestando todos os esclarecimentos relativos à aprovação de uma lei contra a corrupção, colocando todos os perigos relativos à aprovação de dispositivos virtuados contra a leniência. E, ainda assim, as propostas que vêm não são contra a corrupção, são sim a favor da corrupção. Essas propostas dizem muito claro para o que elas vieram. Nós não temos poder econômico, nós não temos poder político, nós não somos mobilizadores sociais. Essa causa não é nossa. Essa causa é uma causa de toda a sociedade, de todos os cidadãos.
Marcos Souza, TV Record. São duas perguntas, na verdade, doutor, só para ficar claro, o senhor falou em renunciar. Seria renunciar ao caso ou o cargo? Só para ficar claro. Nós, a maior parte que estão aqui, creio que somente o doutor Deltan, que é daqui de Curitiba, temos as nossas responsabilidades em outras unidades da federação e outras procuradorias. Nós vamos simplesmente retornar para as nossas atividades habituais, porque muito mais valerá a pena fazer um parecer em previdenciário do que se arriscar investigando poderosos. Ok, a segunda pergunta é até mais voltada para o doutor Deltan. Apesar de ser um projeto de iniciativa popular, ele foi capitaneado pelo MPF, que fez grande campanha para recolher assinatura e incentivou muito a sociedade a se mobilizar em torno desse assunto. Qual é o sentimento agora, quando de repente o projeto que ia mudar, que vocês capitanearam, se transformou contra vocês mesmos? Existem dois sentimentos. O primeiro sentimento é o sentimento de que toda a Lava Jato pode ser inútil, porque o Congresso já se manifestou que não quer um futuro diferente. É o que a Câmara dos Deputados manifestou ontem à noite. A oportunidade era incrível para que as brechas da impunidade se fechassem e para que se traçasse um novo rumo na história do Brasil. A resposta para isso foi não. A Câmara não precisava aprovar o que nós propusemos. Nós não queremos nos sobrepor ao Parlamento, pelo contrário, nós respeitamos integralmente a soberania do Parlamento. O que nós dissemos tantas vezes, inclusive lá pessoalmente, é que nós levamos a eles problemas que demandavam solução. Problemas do sistema de justiça que são claros e que estão aí gerando impunidade em centenas de casos de corrupção ao longo de todo o país. E a resposta para os problemas foi: vamos deixar que esses problemas continuem existindo. Vamos deixar que a impunidade continue reinando. A minha primeira preocupação é que eu vejo de modo muito claro que a impunidade que existia e os níveis de corrupção que existiam, que inclusive geraram esse caso do Petrolão, vão permanecer existindo. Empresários, investidores, acionistas e funcionários jamais permitiriam que pessoas corruptas continuassem na liderança da Petrobras. Por que a sociedade brasileira vai permitir que corruptos, pessoas investigadas por corrupção, continuem na liderança da empresa Brasil? Isso é o que está acontecendo hoje e é o que gera o que aconteceu ontem à noite. Enquanto nós não tivermos uma limpeza, o que nós vamos encontrar no parlamento, dia após dia, vão ser medidas que não vão vir contra a corrupção, mas sim para a autoproteção de interesses de pessoas influentes que praticaram sim corrupção, que estão lá sendo investigadas. Várias delas já foram acusadas e que estão sujeitas às penas da lei e que estão em função do sentimento, instinto e desejo de autopreservação, agindo contra o interesse público. A nossa segunda preocupação é que venham projetos que tornem pior ainda o Estado em relação ao que ele era antes. Foi isso que aconteceu na Itália e é nesse caminho que nós estamos seguindo como país. Quando não se aprovam medidas contra a corrupção e se aprovam medidas a favor da corrupção, o resultado final da Lava Jato e de todo esse processo histórico pelo qual nós estamos passando pode ser pior do que o resultado que nós tínhamos antes. O resultado que nós podemos ter é um Estado em um lugar mais corrupto do que era antes, e não melhor. Eu vou acrescentar algo que tem que ser dito e tem que deixar bem claro. É preciso que todos conheçam as mudanças. As mudanças são claras no sentido de responsabilizar pessoalmente procuradores, promotores e magistrados. Eles aproveitaram um projeto de combate à corrupção para se protegerem. O motivo que eles fizeram isso foi porque nós estamos investigando, nós estamos descobrindo os fatos. Nós iríamos chegar muito mais longe do que chegamos até o momento. O instinto de preservação fez com que eles destruíssem o projeto da corrupção, contra a corrupção, mas com o objetivo de se preservarem. Essa lei de intimidação só tem um objetivo, de preservação dessas pessoas que estão sob investigação na Lava Jato. Doutor, Marcelo, do Jornal Nacional. O projeto passou de maneira, na avaliação do MPF, satisfatória na comissão especial e foi desconfigurado no plenário. Minha pergunta vou fazer duas perguntas. A primeira é a seguinte: vocês foram ludibriados no plenário da Câmara? E a segunda é com relação a especialistas que dizem que o texto que trata do abuso, ele é muito genérico e não se sustentaria numa discussão no Supremo Tribunal Federal. Como é que vocês avaliam essa questão?
texto das medidas anticorrupção foi discutido e foi processado. Passou por uma ampla discussão numa comissão especial, com a colheita de depoimento de mais de 100 especialistas do Ministério Público, do Judiciário, da Advocacia, e se chegou a um texto final que era extremamente positivo, que seria, sim, uma revolução no combate à corrupção no país. Esse texto foi aprovado à unanimidade, por 30 parlamentares, mas, ao chegar ao plenário, ele foi totalmente desconfigurado, ele foi deformado. Rasgou-se o texto das 10 medidas contra a corrupção e foi substituído pelo texto de uma medida a favor da corrupção. Eu não diria que nós, procuradores, fomos ludibriados. O que nós fizemos foi, por todo o tempo, atuar de modo transparente e claro, esclarecer a sociedade sobre o conteúdo daquelas propostas, esclarecer os parlamentares, levando especificamente o problema que precisava ser resolvido para que encontrássemos solução, fosse a que nós propusemos ou fosse mesmo uma solução alternativa. Nós não temos qualquer poder sobre o parlamento, e não devemos ter. O parlamento é soberano, ele pode encontrar soluções que ele entender melhores para cada situação. Nós, após todo esse processo, saímos sem as soluções necessárias para fechar as brechas da lei que permite a impunidade e para diminuir os níveis de corrupção. Gostaria de acrescentar que ludibriado foi a população. Nós, na semana retrasada, lutamos contra um projeto apócrifo que seria apresentado em plenário naquela noite em relação à lei de leniência. Eles não conseguiram fazer passar. Esta semana passada, nós lutamos contra o projeto apócrifo que seria apresentado em plenário à noite sobre a anistia. Eles não conseguiram fazer passar. Entretanto, depois de meses de discussão sobre as 10 medidas, novamente, em uma noite, eles mudam toda a legislação e criam a intimidação ao Ministério Público. Por que eles fugiram do debate público sobre essas medidas? Quem foi ludibriado é a população. Quem se aproveitou de um desastre e que consternou o país não fomos nós. Nós agimos sempre com clareza e transparência, muito mais do que a maior parte dos órgãos públicos age nesse caso. Nós quisemos a discussão e fomos à discussão pública do projeto. Entretanto, em uma noite, numa madrugada, tudo se pôs a perder. A questão da discussão do Supremo, da lei da autoridade, que o texto é muito claro, e isso não passaria na discussão do Supremo. O texto, em vários pontos, certamente é por nós considerado inconstitucional, mas nós não podemos contar com uma eventual e futura apreciação. A grande questão hoje é também simbólica. Que país que nós queremos para nós e para as futuras gerações. Como o Congresso vai agir diante de todos os escândalos de corrupção jamais vistos no Brasil que se revelaram. Qual será a nossa sinalização para o futuro por parte dos nossos governantes? Será uma sinalização positiva de reformas para que a corrupção não aconteça mais? Ou vai ser uma sinalização negativa para que a corrupção continue existindo como existe e se espalhe ainda mais? A gente acompanhou aí parte da entrevista coletiva e observamos aí uma reação duríssima do Ministério Público, da Força Tarefa da Lava Jato, em relação às medidas que foram aprovadas ontem na Câmara dos Deputados. A tal ponto que o procurador Carlos Fernando Lima, Santos Lima, disse o seguinte, que os procuradores da Lava Jato, a Força Tarefa da Lava Jato, vai renunciar coletivamente a esse caso, vai parar de cuidar da Lava Jato, no caso dessas propostas serem sancionadas no final das contas, das propostas que foram aprovadas ontem pelos deputados. Propostas que eles chamaram, Maria, de lei da intimidação. Isso. Exatamente, Uma bem lembrado. Bastante enfática. Aliás, os termos também do procurador Dalton foram fortíssimos. Ele falou em golpe, o golpe mais forte desferido contra a Lava Jato pelo Congresso Nacional. Ele falou em repúdio a esse ataque. E afirmou que a Câmara sinalizou o começo do fim da Lava Jato. São expressões, declarações literais. E vale lembrar também que ele lembrou aí uma frase que a gente ouviu em outro momento da nossa cobertura aqui, que era que a intenção da Câmara com essa votação da madrugada foi estancar a sangria. A gente lembra que essa expressão foi usada numa daquelas gravações feitas pelo Sérgio Machado, diretor da Petrobras,
ex-presidente da Transpetro, perdão, em que ele conversava com o Romero Jucá, o senador, e que falava assim, primeiro a gente tira Dilma, depois a gente vai... era necessário estancar a sangria, né? Então, quer dizer, tem uma guerra aberta, eu acho, franca aí, entre o MP federal no Paraná e a Câmara dos Deputados, a partir da decisão dessa madrugada. Agora isso vai passando para o Senado, depois chegando até a sanção do presidente Temer, a gente vai ter aí um desenrolar que vai ser a Câmara, os procuradores acusaram de agir por instinto de preservação. De preservação, outras palavras do procurador. Aí, e assim, repetindo o que a gente vem lendo aqui nessa janela interativa, a exaustão, o Deltan Dallagnol falou o seguinte: aproveitando o momento de luta nacional, de tragédia, né, porque nós observamos ontem com esse avião, na calada da noite as propostas foram mudadas. Nas palavras de Deltan Dallagnol, ele disse: as 10 medidas foram rasgadas, né? Assim que começou essa entrevista coletiva, eles começaram a ler uma nota de repúdio, né? A gente vê que é muito forte. Ele chegou a falar: eu não vou nem questionar mais a constitucionalidade do que está sendo proposto também pelos deputados. Eu quero saber, diz Deltan Dallagnol, coordenador da Força Tarefa, ele diz: eu quero saber que Brasil a gente espera a partir de agora, né? Foram as palavras. Agora, Maria, uma coisa que acho que é importante a gente salientar também é que quando um projeto desse, por mais que tenha tido o apoio de mais de 2 milhões de assinaturas, um apoio popular importante na sociedade, ele chega até a Câmara dos Deputados, faz parte das regras do jogo que a Câmara olhe para aquilo e que faça eventuais correções de rumo aqui e ali. Um ajuste seria necessário, quer dizer, não seria admissível, digamos, uma reação dessa do MP se os ajustes feitos fossem ajustes pontuais, uma coisa assim. E nem seria também normal que o MP exigisse que as propostas passassem na Câmara exatamente como chegaram. Porque faz parte do jogo democrático exatamente isso. Veio do Judiciário um projeto desse, a Câmara dá uma olhada ali, vê o que está dentro e o que não está, mas a reação, para mim, a força da reação, a veemência dela, vem do fato de que o que entrou não teve quase que absolutamente nada a ver com o que saiu. Daí a gente usar esse desfigurado tantas vezes. Olha, no G1, no site de notícias G1, você encontra, eu acho importante isso, a lista completa de como votaram os deputados em relação a cada uma dessas emendas que foram apresentadas durante a madrugada. G1.com.br, né? Agora há pouco, o Deltan Dallagnol falou o seguinte: o que aconteceu ontem não é expressão de pessoas específicas, e sim da articulação de líderes dos partidos e do governo, né? Ele falou que o que a imprensa já vem apurando há muito tempo. Também disse que mesmo depois de discussão, de franca discussão desse pacote anticorrupção, que a gente lembra, chegou até o Congresso, foi levado com 2 milhões de assinaturas, diz Deltan, os deputados diziam que primeiro a proposta não tinha sido amplamente discutida. Agora, sem nem passarem 24 horas de discussão, aprovam outros textos absolutamente diferentes, esses sim, que não tinham sido discutidos. A gente está aqui no calor do momento, mas como disse aqui o Marcelo, observando um momento bem forte, muito crítico, Maria, do ponto de vista das relações entre as instituições. As instituições, não é isso? Outro dia até o próprio presidente Temer, quando estava falando aqui, fazendo aquele discurso de retomada da economia, estava falando de economia, mas disse que as instituições, por qualquer coisinha, eram abaladas, né? Qualquer fatorzinho eram abaladas. E isso não é qualquer fatorzinho. Não, e as instituições, de fato, aí há uma... E a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, também se pronunciou contrária ao projeto aprovado pela Câmara. Esse proposta que foi aprovado. Então, o que a gente acabou de acompanhar aqui, você vai continuar com a cobertura completa no Jornal da Globo News, edição das 4, com a Cristiane Pelágio, foi o seguinte: houve uma leitura, em primeiro lugar, de uma nota de repúdio fortíssima do Ministério Público contra a Câmara dos Deputados, contra o que foi aprovado ontem, o texto que foi aprovado ontem na Câmara dos Deputados, a tal ponto, faço questão aqui de destacar essa manchete, que o procurador Carlos Fernando Santos de Lima disse o seguinte: caso essa proposta, nesses moldes, seja sancionada, que a gente sabe que tem um caminho, vai para o Senado, pode voltar para a Câmara e pode ser sancionada finalmente pelo presidente, caso seja sancionada, a Força Tarefa vai renunciar
coletivamente. É esse ponto que chegou aí o Ministério Público Federal. Obrigada pela companhia de vocês aqui no Estúdio I. Nós voltaremos amanhã às 2 da tarde contando com a sua companhia. Obrigada.